muito bom. Enquanto o mundo está perdido, você tem um salvador. Andar com Deus é mesmo bom demais. Você se torna um bom amigo até dos animais. Andar com Deus é mesmo muito bom. Enquanto o mundo está perdido, você tem um salvador. Andar com Deus é mesmo bom demais. Você se torna um bom amigo até dos animais. Noé, homem justo e bom, ele andava com Deus. Um homem muito especial, ele andava com Deus. Boa noite, amados, paz e graça. Como é bom a gente entender que andar com Deus é o melhor caminho. Andar com Deus faz de você uma pessoa totalmente diferente. Nessa noite nós queremos compartilhar um pouquinho com você sobre a história de Noé. Noé, um homem íntegro. Noé, um homem temente a Deus. Nós queremos falar um pouquinho sobre a vida desse personagem bíblico que fez tanta diferença na sua época ou no seu tempo. Mas antes eu quero estar orando com você, agradecendo a Deus pela tua vida, pedindo que a misericórdia do Senhor esteja sobre você e tua casa. Vamos orar? Senhor nosso Deus e amado Pai, para nós é mais uma noite de gratidão a Ti. Gratidão, Senhor, porque entendemos que Tu tem cuidado de nós de uma forma muito especial. E hoje Tu demonstrou de várias formas, Senhor, o Teu cuidado especial na nossa vida, como família, como irmãos, como igreja. E nós somos gratos a Ti, por colocar pessoas tão especiais, pessoas que nós amamos, pessoas que realmente vivem o Teu amor. Quando nós clamamos a Ti, nós entendemos que Tu nos ouve. E essa oração, Senhor, eu faço por cada pessoa que está ouvindo ou assistindo essa live nesse momento, que possam acreditar no poder e na soberania do nosso Deus. Cremos, Senhor, que Tu está conosco em todo o tempo. E Tu farás de nós, Senhor, realmente a Sua vontade. Que possamos estar sendo agraciados e engrandecidos no Teu nome. Pois eu oro, Pai, em nome de Jesus. Amém. Lembrando do tradicional abraço da live, né? O abracinho da live, eu mando um abraço para minhas netinhas, para a Sara e para a Laura. A Sara lá em Videira e a Laura lá em Curitiba. Mas quando eu estou abraçando minhas netas, você também possa se sentir abraçado pelo poder de Deus. Mesmo que a gente não possa estar te abraçando, mas se sinta abraçado, porque Deus se faz presente na tua vida. E é nessa alegria que nós queremos compartilhar esse grande amor de Deus. Boa noite, graça e paz. Boa noite para Erivelta. Boa noite para Castura. Sejam bem-vindas para Beth, para o Edson, para Marjorie, para Laura e para o Paulo lá em Curitiba. Boa noite para Sueli Fantin, lá em Videira, né? Nós louvamos a Deus pela tua vida. A Sueli é a patinha, né, da minha Sara, né? É uma senhora que a gente ama, que cuida da Sara para nós lá em Videira. Boa noite para Shirley. Sejam todos muito bem-vindos, né? E lembrando que este mês, na última terça-feira, teremos o sorteio dessa Bíblia, né? Então, você que está nos assistindo, todos os nomes estão sendo colocados aqui, mas para a gente poder saber quem é você, você tem que curtir, que assim aparece o teu nome e eu consigo ver quem é, para mim anotar o nome para o sorteio da última terça-feira do mês da Bíblia, né? E hoje, como o Rosemar já falou, o personagem da nossa live é Noé, né? Um personagem maravilhoso e eu amo falar de Noé, porque Noé se refere também à família e é um dos textos que eu mais gosto de falar. Boa noite para o Lucas, lá em Videira também, né? Para Sarinha, para Mai. Boa noite. Deixa eu ver aqui. Se eu falei para todo mundo já que está aqui, né? Se eu esqueci alguém, coloca um curtir de novo, que depois eu falo. Então, esta é a história de Noé. Noé era um homem justo, íntegro entre os povos de sua época, e Noé andava com Deus. Essa história está lá em Gênesis 6, no versículo 9, né? Conta a história de Noé.
Cada homem tem uma história de vida. Alguns possuem uma história não muito agradável e outros uma história que fica na memória de muitas gerações. Nas gerações futuras que serão servos de Deus. Qual é a história que tu vais deixar na tua vida? A passagem dessa história de Noé, ela trata-se da vida de um homem que achou graça diante de Deus. Deus olhou para Noé e viu que ele era um homem bom. E o versículo começa falando assim: eis a história de Noé, que é chamado de pregador de justiça. Lá em 2 Pedro 2,15 se refere novamente a Noé, dizendo que ele era um pregador de justiça. Ele creu na palavra de Deus. Nós estamos aqui e aqui em Papanduva está chovendo, né? Então a gente está escutando o barulho da chuva. E a gente sabe, mesmo assim em tempos que fica seco, que demora, mas a gente sabe que vai chover novamente, que vai chover. Imagine Noé, Deus fala para Noé que era para ele construir uma arca porque Deus ia mandar chuva. E até então, naquele tempo, nunca havia chovido na terra. Tudo era molhado através do orvalho, né? Então, à noite, o orvalho, talvez naquele tempo fosse mais do que agora, né? Ele umedecia as plantas, tudo era através disso, era através do poder de Deus, era Deus que agia dessa maneira. E ainda não havia chuva na terra, nunca havia chovido. E de repente aquele homem começa a fazer um grande barco, porque as dimensões dessa arca é algo assim estrondoso, é algo extraordinário, é algo assim que um ser humano, como nós, limitados, mesmo hoje, com toda a tecnologia que nós temos, nós demoraríamos muito para construir. E com os recursos que ele tinha naquele tempo, Deus fala para ele que era para construir. Deus dá as medidas desse barco para construir. Deus fala com Noé e mostra do jeitinho que tinha que ser essa construção, né? E Noé é lembrado até hoje por isso, pela fidelidade dele com Deus, pela fé dele. Eu acho assim, que a fé que Noé tinha, né, a crença de Noé em Deus, o amor dele pela obra de Deus, em saber que Deus iria usar ele, de servir a Deus, de servir com alegria, porque a gente vê nos filmes, a gente lê na história, assim, a alegria de Noé construindo. Porque imagine uma pessoa construindo alguma coisa e os outros zombando, rindo, chamando ele de louco. Ah, cara, tu tá louco, chuva, nunca vai, o que é isso? O que é chuva? Né? As pessoas não sabiam o que era isso. Então, as pessoas zombavam de Noé, né? Mas Noé continuava firme no propósito de Deus. Então, Noé tinha uma história de vida. É legal a gente entender isso, né? Noé, ele deixou um legado. A Bíblia não fala que Noé foi um homem perfeito, um homem que nunca falhou. Tanto se você for continuar lendo o capítulo 9, né, de Gênesis, a partir do versículo 20 até o 27, você vai ver que Noé também falhou, né? Ele falhou, mas ele é lembrado não pelas suas falhas, mas sim pela sua virtude. Na tua história de vida, como você está sendo lembrado pelas pessoas? Como você está sendo lembrado pela tua família? Será que você está sendo lembrado pelas tuas virtudes? Ou você está sendo lembrado pelas suas falhas? Nessa noite nós queremos compartilhar essa história tão especial, essa história de Noé. E qual é o motivo que ele foi lembrado? Por que ele foi lembrado? O texto inicia falando, né? Eis a história de Noé. Noé era um homem justo. Que legal! Noé está sendo lembrado de geração em geração, porque era um homem justo. Era um homem temente, um homem fiel. Mesmo num tempo de tanta incredulidade, ele foi obediente a Deus. Imagine alguém num local onde nunca caiu uma gota de chuva. O cara vem e fala, olha, eu vou construir esse grande barco.
porque Deus falou comigo que vai mandar chuvas e vai inundar toda a terra. Ele foi motivo de zombaria, foi. Mas ele não estava preocupado com o que as pessoas estavam pensando dele. Ele estava preocupado simplesmente em obedecer, em ser obediente, em viver essa vida justa, essa vida regrada com Deus. Quando a gente olha para Noé, a gente entende que a justiça de um homem, ela não deve ser feita para receber elogios humanos, mas sim ter a recompensa de Deus. A palavra de Deus nos diz lá em Mateus, né? Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de seres vistos por eles. Doutra sorte, não tereis galardão junto do vosso Pai Celestial. O que o texto de Mateus 6:1 está falando? A nossa recompensa é perante Deus, não é perante homens. Homens são falhos, todos nós falhamos, mas a justiça de Deus, ela é soberana sobre nossa vida. A alegria de Noé, sendo visto pelo próprio Criador como um homem justo. E o contexto, se a gente for ler a palavra de Deus, ela diz que Deus olhou do céu e viu na terra um homem justo, chamado de Noé. A justiça de um homem, ela deve ser feita para Deus, para que a gente possa receber a glória dele, não a glória dos homens, não os aplausos humanos. Por isso que lá em Mateus, no capítulo 5, versículo 16, a palavra de Deus diz assim: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a quem? A vosso Pai que estás nos céus. As nossas atitudes vão levar as pessoas a glorificarem a Deus. Não a nos aplaudir, mas sim realmente a glorificarem quem tem o poder sobre todas as coisas. E Noé era esse homem justo. Noé era esse homem que deixava resplandecer o brilho de Deus nas suas ações, nas suas atitudes, em todo o tempo. Como você tem vivido? Qual é o teu legado? Qual é a tua história? Como você tem caminhado dia após dia? Que tipo de história você tem deixado, né? Boa noite para a Nair, lá em Chapecó, para a Helena, lá em Xanxerê, para o Gustavo e para a Sônia, lá em Campos Novos. Sejam todos bem-vindos, que Deus os abençoe. A história de Noé era um homem íntegro, né? Eis a história de Noé. Noé era íntegro com todas as pessoas da época dele. A integridade é uma qualidade importante que deve ser vista na terra. E eu gosto de, como eu trabalho com as crianças, eu gosto de personagem, eu gosto, não é assim, quando a gente fala da arca, as crianças ficam imaginando, fazendo, falando dos bichos, como é que os bichos entraram, tudo isso, né? E no domingo tinha crianças na minha salinha, na minha classinha, que começaram a ir para o colégio, para a escola secular esse ano, né? E muito legal, eu perguntando e eles contando sobre a escola, como é que foi, né? E uma das crianças assim, eu fui, mas eu gosto mais da escola da Margarete. Como é bom ouvir isso, saber que Deus está sendo falado no coraçãozinho dessas crianças, que elas gostam de vir para a igreja, que ela gosta de vir para a classinha onde a gente pode ensinar de Jesus. Qual é o legado de integridade de Deus que você tem deixado por onde você passa? As pessoas estão vendo Jesus na sua vida como viram lá na época de Noé, que mesmo zombando, Noé continuou servindo ao Senhor. Muitas vezes na nossa caminhada a gente é como Noé, você faz, né? E muitas pessoas elas querem esse reconhecimento, mas não é esse reconhecimento que a gente busca. Nós precisamos buscar o reconhecimento do Senhor para as nossas vidas. Então, quando eu vejo as crianças falarem, porque criança é muito sincera, né? Eu sempre falo assim que as crianças, elas se espelham muito na gente, né? Eles querem saber onde é que está o pastor, o que o pastor está fazendo, né?
Eles querem saber onde é que eu tô, o que que eu estou fazendo, onde é que fulano está fazendo, quem canta lá na frente, que toca bonito, isso, aquilo. Porque criança, ela fala com sinceridade de coração. E isso é tão maravilhoso. E Noé era um homem justo e íntegro. E quando se fala da integridade, tem uma passagem lá em Jó, que é uma passagem forte. Eu acho forte, mas a Bíblia ela é algo que se completa. Lá em Jó tem uma passagem que diz assim: ora, chegado o dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, veio também Satanás entre eles. O Senhor perguntou a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor, dizendo: de rodear a terra e de passar por ela. Disse o Senhor a Satanás: notastes porventura o meu servo Jó, que ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Olha que legal isso. Nem Satanás pôde também com a vida de Jó. Então nós estamos falando de Noé, né? Que Noé era justo, bom, um homem íntegro. E aqui também fala lá em Jó, que Jó também foi esse homem íntegro. Que Deus fala para Satanás: olha, você rodeou a terra, você pode andar por tudo. Mas olha o meu servo Jó, ele é íntegro, ele é bom, ele é correto. Como vai ser o dia que o Senhor perguntar de ti, da tua vida, para alguém? Como as pessoas veem você aqui nessa terra. Mas mais importante do que isso, como Deus vê você aqui nessa terra. O que tu tens feito aqui, e você vai poder chegar na presença do Senhor e Ele vai dizer que você era íntegro e reto. Quando a gente começa a parar e fazer análise, né? Se eu fosse perguntar, como você me vê? Ou como você se vê? Talvez você possa falar da mesma forma: olha, eu nunca fui como Noé, mas eu sou um cara justo. Eu sou uma pessoa íntegra. Mas ser justo e íntegro não significa o princípio de vida que Deus busca. O melhor de tudo, quando a gente olha para a vida de Noé, a gente vê que ele era um homem justo, um homem íntegro, mas principalmente a palavra de Deus, ela diz que ele andava com Deus. De nada adianta você ser íntegro, você ser justo, se você não anda com Deus. Noé, além de ser íntegro, ser justo, ele tinha esse relacionamento com Deus. Ele andava com Deus. Como é legal você poder ser reconhecido por andar com Deus. Ter esse testemunho diferente. Tanto que o salmista no Salmo 1, né, 1:1, ele diz assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à mesa ou à roda dos escarnecedores. Andar com Deus é se afastar do pecado, de tudo aquilo que pode levar a ter práticas que são condenáveis perante Deus. Quando você está abrindo mão dessas práticas, realmente você está dizendo quem é o teu Deus. Quem é que você está alimentando melhor? Tudo aquilo que você alimenta na tua vida, ele prospera. Então, o que você está alimentando melhor? O teu relacionamento com Deus ou com as demais coisas? Andar com Deus é você viver uma vida reta, uma vida de santidade. É você buscar a presença dele em todo o tempo. Por isso que o salmista diz: pois tu me livraste, ou livraste a minha alma da morte. Não livraste também os meus pés de tropeçarem? Ele estava dizendo: Senhor, tu me livrou da morte. Ainda mais, será que eu não vou crer que tu vai me livrar de tropeçar? Para que eu ande diante de ti e veja a sua luz na minha vida. O salmista, ele clama porque ele entendia, porque ele andava com Deus e via o livramento. Quando a gente entende isso, andar com Deus é muito mais profundo. Andar com Deus é proclamar boas novas do Evangelho para a salvação das almas. Boa noite para a Raquel, que entrou agora, a Raquel lá de Tubarão. E eu vejo em Jó
esse proclamar das boas novas. Hoje a Raquel falou na nossa devocional sobre a importância das mães levarem os seus filhos a Jesus. E a gente vê que Noé, pelo trabalho dele, pela justiça, pela retidão, pela integridade dele, os seus filhos o acompanharam e foram todos salvos. Amanhã eu vou postar um vídeo que eu recebi essa semana de um filho e que me fez chorar muito, mas muito importante para vocês. Então, vejam no meu Face, no Insta, nos stories e também vejam nos grupos, né? Porque a importância disso, né? Jesus, andando ao longo do mar da Galileia, ele viu 2 irmãos, né? Simão, chamado Pedro, e seu irmão André, os quais lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhes Jesus: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Eles, pois, deixando imediatamente a rede, o seguiram. Isso é andar com Deus. Isso é ensinar a nossos filhos, é ensinar as nossas famílias a serem famílias que seguem o verdadeiro Deus, que seguem o verdadeiro Evangelho, que buscam a Deus. Nós precisamos ser exemplo. E você que está vendo essa live essa noite, pense o exemplo que Noé foi para sua família. Quando os outros lá fora zombavam de Noé, quando os outros lá fora criticavam o trabalho dele, chamavam ele de louco, mesmo assim, ele preferiu servir a Deus. Ele preferia andar com Deus do que andar com o mundo, né? E isso é de suma importância para a nossa vida. O que tu prefere na tua vida? Porque para andar com Deus, nós precisamos andar na contramão do mundo. Andar com Deus é fazer a diferença por onde nós passamos. Onde você está, você pode fazer a diferença na vida de alguém. Onde você está, você pode mostrar esse Jesus para alguém, esse tempo especial de um Deus que nunca falha. E a gente tem isso por experiência, que em todo tempo Deus é fiel nas nossas vidas. Em momentos assim que a gente não espera, porque Deus é um Deus que surpreende, né? Noé não esperava chuva. Talvez em algum tempo nessa construção ele mesmo deve ter pensado assim: nossa, mas eu acho que nem vai chover real, né? Será que vai acontecer isso, né? Mas esse é nosso Deus. Deus, ele faz as coisas no tempo dele e a vontade do Senhor é sempre certa, o tempo dele é sempre correto, o tempo do Senhor te dar e de tirar as coisas de você é o tempo certo de Deus. É um tempo maravilhoso e você vai poder ver isso na tua vida quando você andar com Deus. Quando andamos com Deus, nós sentimos a presença do Senhor nas nossas vidas. Nós sentimos que nós não estamos sozinhos, que Ele vai estar sempre ali, nos motivando nos momentos em que não temos mais motivação, nos ajudando a andar nos momentos que não conseguimos. E muitas vezes Deus nos carrega no colo. E eu creio que isso acontecia também lá com Noé, né? Porque está lá trabalhando, porque foi um trabalho muito duro, muito difícil, né? Não foi construída da noite para o dia. A gente lê a história, parece que aquilo foi tão rápido, mas demorou muito tempo. Foram quase 100 anos para construir essa arca. Então você imagine, você que quer uma coisa e você ora hoje e amanhã não aconteceu, você já está decepcionado, frustrado. Isso não é andar com Deus. Isso é somente querer os benefícios do Senhor. Por mais que a gente sabe que o Senhor não mede os benefícios que dá pra gente, por mais que a gente sabe que esse Deus é um Deus real, um Deus imortal nas nossas vidas, muitas vezes a gente não tem esse tempo de espera. Precisamos aprender a esperar pelo Senhor. Boa noite para Clara que está assistindo também, né? Eu quero finalizar esse momento com uma pergunta para você. Qual a história que você vai deixar para os seus filhos? Qual a história de vida? Qual é o legado que você vai deixar? Será que vai ser de uma pessoa justa, íntegra, essa pessoa que anda com Deus?
Repare bem que, além de agir com justiça, de ser íntegro, de ser honesto, Noé, ele andava com Deus. De nada adianta você ser correto diante dos homens se você não tiver Cristo, se você não tiver esse relacionamento com Ele. Pense muito bem nisso. Pense essa noite, medite. Qual é o legado de vida que eu vou deixar para os meus filhos? Qual é a história que os meus filhos, qual é a história que as pessoas vão contar sobre mim? Será que eles vão lembrar de mim como nós até hoje lembramos de Noé? Como aquele homem justo, aquele homem íntegro, mas principalmente aquele homem que andava com Deus? Pense muito bem. A Margarete vai estar orando por você e pela tua vida, pedindo para que o Espírito Santo de Deus mova as águas, que você realmente possa ser essa pessoa que se delicia na presença do Pai. Antes de orar, lembrando novamente, né, que na última terça-feira do mês, todos os que estão entrando nas lives esse mês vão concorrer a essa Bíblia. Mas lembrando do nosso combinado também, né? Se você ganhar essa Bíblia e você já tem uma Bíblia, você tem que dar essa Bíblia de presente para outra pessoa, para alguém que você sabe que não tem Bíblia. Então, todo mês nós temos um sorteio na nossa live. Esse mês é uma Bíblia bem linda, né? E você vai poder, se você já tem, você vai poder presentear outra pessoa, né? Por isso que é importante você curtir, para mim poder ver que quando você curte eu consigo ver o teu nome direitinho aqui para mim anotar. Então todos que estão entrando nesse mês já estão com o nome anotadinho aqui para concorrer a essa Bíblia, né? E como é bom, porque foi na Bíblia que nós aprendemos a história de Noé, um homem justo e bom que andava com Deus, que possamos andar com o Senhor em todo o tempo. Se você tiver pedidos de oração, você pode colocar depois aqui ou mandar para nós, que durante a semana a gente vai estar intercedendo e clamando ao Senhor por Jesus por você. Hoje eu tenho somente que agradecer pela minha família, né? Porque hoje Deus fez coisas extraordinárias, né? A gente não vai falar o quê, mas assim, a gente hoje foi surpreendido muitíssimo por Deus, né? Hoje a gente pôde ver o cuidado e o amor do Senhor, como sempre, né? Nas nossas vidas. E o meu pedido hoje é pelos jovens. Final de semana, carnaval, muito triste, né? A gente vai ver tanta coisa ruim, mas nós temos muitos retiros de carnaval acontecendo para os jovens no nosso estado, né? Aqui no Planalto nós teremos retiro de jovens no Taquaral, nós temos retiro, a Raquel está trabalhando no retiro lá na Jubaçu, lá no sul do estado. Eu vou estar trabalhando juntamente com o Rosemar em Florianópolis, no retiro de jovens lá também, né? Então muitos estarão viajando. Tem retiro aqui em São Bento do Sul também. Então, em vários lugares do nosso estado vai ter retiro de jovens. Vamos orar para que o Senhor Jesus toque no coração desses jovens, para que sejam pessoas justas, íntegras, mas principalmente que os nossos jovens aprendam a andar com Jesus. Amém. Vamos orar. Querido Deus, nós te louvamos pela tua bondade, pela tua fidelidade, Senhor Deus, pelo teu cuidado na vida de todos, Pai. E sabemos, Senhor Deus, que como Noé andou contigo, Senhor Deus, nós queremos andar contigo em todo o tempo. Pai, que os nossos corações sejam tocados pela tua palavra. Que cada um que assistiu essa live hoje, aqueles que ainda vão assistir mais tarde, Senhor amado, possam se sentir abraçados por ti, Senhor Deus, possam sentir o teu amor e o teu carinho, Senhor Deus, como tu fizesses a Noé naquele tempo, que através da integridade do teu servo, Senhor Jesus, tu salvaste toda a família dele. Pai, que as tuas bênçãos, Senhor Deus, sejam com todos, Senhor amado. Que nesse tempo onde teremos tantos jovens indo no carnaval, aqueles que estarão indo nos retiros, Senhor Deus, possam ser tocados por ti. E através dessas vidas, Senhor Deus, outras vidas podem ser tocadas e vir a conhecer esse Deus tão maravilhoso. Nos abençoa, Senhor, no restante desta semana. E que a tua paz,
que excede todo entendimento, seja com cada um. E que a tua graça, Senhor Deus, seja aquilo que basta em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. 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 Que Deus abençoe você e a tua casa, em nome de Jesus. Amém. Bom demais, você se torna um bom amigo até dos animais. Noé, homem justo.